de ouvi-la, logo mais. Então, a professora Ana Beatriz Goulart, ela atua no campo de formação, pesquisa e produção de espaços educativos escolares e urbanos, graduada em arquitetura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, consultora do programa Mais Educação e do programa Escolas Sustentáveis, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação, pelo governo federal, e elaboração do livro Territórios Educativos para Educação Integral e também do Manual de Espaços Educadores Sustentáveis para as Escolas do Ensino Médio. Então, professora Ana Beatriz, seja muito bem-vinda à nossa classe. Obrigada. Com licença, obrigada, professora. Deixa eu passar por aqui. Desculpa. Vamos lá. Bom, prazer estar aqui. Dá vontade de mudar toda a fala, eu vim dos dois, né? Mas acho que vai se encaixar bem, acredito. Eu espero. Vou retomar só algumas coisas que... Bom, acho que é importante primeiro um pouco que a Ana colocou, da onde a gente vem, né? Da onde que eu estou falando, né? Acho que isso é bom. O Leonardo Boff fala que a gente pensa a partir de onde a gente pisa, né? Na Águia e a Galinha, que quem não leu ainda eu recomendo. E acho que é muito isso, né? Então, acho que até a gente acabou de descobrir, a Ana, que a gente tem... O marido dela era meu amigo de infância. E essa trajetória toda, uma obsessão por escola. Eu vivia na escola, era escola privada, infelizmente eu não estudei na escola pública, só na universidade. Mas eu sempre tive uma obsessão de querer ir lá, de onde eu encontrava as pessoas, e depois na faculdade de arquitetura, o tema já caiu no vestibular, as crianças e a cidade, eu falo, meu anjo de guarda me persegue, assim, ele quer que eu estude isso. E aí foi que, durante a faculdade de arquitetura, sempre me intrigou essa questão da escola, quem faz escola, faz como, por quê. E eu estudei, na verdade, na graduação, no ensino fundamental, né, primário e ginásio, na época que eu estudei, num colégio projetado pelo Vila Nova Artigas, que é o mesmo arquiteto paulistano que fez o projeto da FAUSP. E eles são muito parecidos. Então, a perseguição é mesmo, alguma coisa. Estava escrito em algum lugar. E eu vi construir, inclusive, na minha infância, o prédio, e depois eu fiquei muito com essas questões e tinha muito manual. Eu falei, de onde vêm esses manuais? Quem faz esses manuais? Percebi que os manuais não vinham de uma burocracia, de uma prateleira, mas não vinha do chão da escola, não vinha. E aquilo foi me intrigando até que eu realmente mergulhei de cabeça no tema, principalmente quando eu fui convidada a fazer uma creche. O primeiro projeto que eu fiz foi um observatório Olho Nu na Unicamp, em 84, quando passou o cometa Halley, era para a passagem do cometa Halley. E já era uma ruína e tinha essa ideia de etnoarquitetura, de um lugar que não serve para nada, né? Não é para o negócio, né? Não é para negar o ócio, mas era um lugar para o ócio. E aí eu conheci o professor Rubem Alves, Márcio Campos, e tinha um grupo de estudo, professora Regina de Assis, que depois foi secretária de Educação no Rio de Janeiro, muito interessante a professora. Tive muita sorte, era muito jovem e convivi com essas pessoas e todo mundo discutia essa questão da importância do lugar para não fazer nada, para conversar, que é um pouco o que a gente está falando aqui. Que lugares são esses que tiram a centralidade da sala de aula, mas que são educadores, né? E que são escola, mas que a gente não consegue chamar de escola porque desconstrói um modelo que a gente naturalizou como escola. Então, depois eu fui trabalhar, fiz uma creche no topo de um prédio na Praça da Sé, que foi uma outra quebra de paradigmas, chama CCI, para Caixa de Assistências aos Advogados, o pessoal que é da UAB talvez conheça, e todo mundo, mais criança, no centro, em cima de um prédio, bebês, né? E eles saíam o bairro escola deles era a Praça da Sé. E a gente percebia que quando as crianças saíam, elas comoviam muito quem estava lá. A ponto de os mendigos se organizarem para receber, de ter uma certa vergonha, de querer interagir. Então, depois nós fomos fazer um trabalho também na Moca, na creche da imprensa oficial, aconteceu a mesma coisa, que as crianças começaram a sair para a praça, e um morador de rua, a gente foi, ele estava todo tomado banho, e a diretora falou, gente, o que aconteceu?
Porque uma senhora dava bolo e falou, para aquele mendigo eu não dou, e aí ele veio arrumado, né? Porque ele queria o bolo e queria também entender aquelas crianças num lugar tão perigoso, né? E aí eu fui também me aprofundando nessa questão da relação escolas, bairro, cidade, dentro e fora, pessoas, lugares. E acabei voltando para a universidade para pesquisar isso. Né, a gente tem um grupo de pesquisa que chama GAI, Grupo Ambiente e Educação, na UFRJ, é muito interessante esse grupo. Para quem quiser entrar no site, dá um Google, GAI, UFRJ, tem todos os mestrados, doutorados estão lá, muitas publicações que a gente tem. A gente acabou recentemente de fazer uma pesquisa sobre os pátios escolares no Rio de Janeiro, o não pátio, né? O não pátio escolar. E aí, bom, um pouco daí que eu... Acabou que fui trabalhar no governo do Celso Daniel, depois da Marta, com a implantação dos céus. A gente implantou todos os céus, não esse céu que aparece na fala do professor, mas o céu anterior, que esse céu, a gente fala que é do Kassab, e o outro é da Marta, que é bem menorzinho, esse que ele mostrou, o da Marta é bem menor. Agora o Haddad vai retomar o projeto do céu da Marta, né? E essa experiência foi muito importante, não era proposta de educação integral, mas o Instituto Paulo Freire já nos assessorava no governo na época. O professor César Munhoz, que teve recentemente no Brasil, também trabalhou junto, de Barcelona, né? Foi um grupo muito feliz, assim, o povo, e o SEMPEC, a equipe da Regina, né, lá estava com a gente também. E a partir daí a gente foi para Nova Iguaçu implantar o bairro escola, que eu fui junto com o Instituto Paulo Freire. Isso me trouxe também muita experiência, né, de discutir plano municipal de educação, gestão democrática e tal. Nada de território. Eu estava meio largando a arquitetura. Que na hora que a gente ia falar com os arquitetos, com os urbanistas, já tinha toda uma coisa assim, impenetrável, que falava, gente, estou fora, não quero. Mas daí eu falei, não posso abandonar a minha carreira, né? Então como é que eu falo com essas pessoas, como eu falo comigo mesma, né? Porque não sou melhor que eles, né? Porque a gente projeta a partir de outro lugar. A gente quer fazer um monumento, a gente quer fazer uma coisa bela, a gente quer ganhar prêmio. Muito mais do que fazer uma coisa que os estudantes e professores gostem, né? Então tem essa questão da arquitetura de um valor do mesmo jeito que o professor Paulo, né, falou da mudança, da desconstrução dessa maneira que a pedagogia se organiza, mas a universidade toda, né, não é só a pedagogia, a arquitetura é a mesma coisa, né, ela foi pensada para um século que já passou. E aí de Nova Iguaçu, depois da experiência no Instituto Paulo Freire, eu fui secretária adjunta lá do Jailson de Souza de Educação. Eu estava achando realmente que eu não ia voltar mais para a arquitetura, mas trabalhar com política pública e território, que era a minha paixão. E aí a gente viu que não tinha sentido mexer na cidade, como o Bairro Escola propunha, e a escola continuar um presídio bonitinho. Porque esse que é o perigo que está acontecendo hoje. A gente está construindo prédios muito bonitos, mas eles continuam com o mesmo DNA do presídio. É sala de aula, é secretaria, é guichê, né? Você não entra na cozinha, ou seja, a forma e a organização escolar, e não exatamente a arquitetura, mas a forma e a organização escolar, o que a Ana estava chamando de rotina, ninguém mexe. Os tempos, os espaços, os rituais, a nota, a hora-aula, etc. Então, tem todo um movimento empurrando a educação para uma visão mais generosa, integrada com a vida, e tem uma resistência desesperada de quem não quer largar o osso, porque tem medo de cair no abismo. Não é nem porque gosta do osso, mas é que sem osso eu não sei o que eu vou fazer. Então, não queremos integral, não queremos oficina, não queremos, eu quero continuar como eu estou, mas você está bem? Não estou, mas é melhor assim do que uma coisa que eu não sei o que é. Então, a gente começou a perceber essa dificuldade de estar na escola. Então, eu fiquei muito tempo, fui para Barcelona, para a Itália. Né? O que é essa cidade educadora? Como o professor falou, ela tem que ser brasileira, não dá. Essa cidade educadora aí é meio para inglês ver mesmo. É um movimento bem sem gracinha, com todo respeito. Eu vou em todos os congressos, não tem um debate, não tem nada ruim, é tudo aquela beleza, aquelas pessoas chiques, e não se discute nada. Cidade educadora é tudo funciona,
Não, é uma chatice esses debates. Aqui em Rosário, finalmente, teve um agora muito bom. América Latina tem sangue, parece. Mas ainda acho que a gente está com um modelito de Barcelona na cabeça. É outra coisa, tem que pensar que cidade é essa, não é possível. Mas eu comecei a ver também que eu estava me interessando no diálogo entre a escola, o espaço da escola, esse que não abre a nós, né, que insiste em ser o DNA do controle e da punição, vamos, né, falando de Foucault, e a cidade perigosa. E aí eu fui estudar a relação entre a escola e a cidade. E aí, para quem se interessar, eu recomendo, tem um grupo de pesquisa muito interessante no IPUR, no Rio de Janeiro, do professor César Queiroz Ribeiro. Ele tem um livro que chama Cidade contra a Escola, que é publicado pela FAPERJ. E lá eles começaram a estudar qual é a relação da precariedade da cidade com o sucesso escolar. Começaram a estudar a relação entre um menino que pisa na lama, que não chega na escola, um ônibus que demora 2 horas e meia, e como é que ele consegue aprender alguma coisa depois desse tour, né, por esse lugar que é tão difícil para essa criança. Né? Então, muito bacana, né? Tem mestrados e doutorados já também que saíram dessa linha, e eles dentro, se vocês entrarem no site Observatório das Metrópoles do IPUR, dentro do site Observatório das Metrópoles tem um ícone pequenininho, meio apagado, que chama Cidade Educação, e lá vocês encontram as pesquisas, os artigos dessa relação. Por outro lado, depois de Nova Iguaçu, do bairro Escola, né, que hoje não existe mais, mas foi muito interessante, até foi das inspirações para o Haddad, para o governo federal criar o Mais Educação, né, Nova Iguaçu e BH, que BH foi na festa nossa de 1 ano, copiou e fez muito melhor. Né? E assim foi, não é que nem começou lá, mas aquela experiência foi muito maluca, assim, 110 escolas em educação integral, foi muito forte. E a partir disso, a gente percebeu que eu acabei caindo no governo federal, de tanto visitar para ficar enchendo o saco deles, né? Assim, não pode, dinheiro. Um dinheiro vem do Ministério do Desenvolvimento Social, um dinheiro vem da saúde na escola, meio ambiente, você tem meio ambiente no Ministério do Meio Ambiente, no CECAD, na SEB. Outra, educação integral estava na CECAD, não estava na SEB, então você tinha ensino fundamental, educação integral. E a gente ficava indo para lá, Maria Antônia, a mulher do Lindbergh, foi minha grande mestra, né? Falava assim, não dá, gente, a gente quer um dinheiro só, não dá para ser assim, tem que integrar as coisas. A gente fica maluco na cidade, cada secretário quer fazer uma coisa. Então essa intersetorialidade foi a primeira necessidade que a gente sentiu para poder implantar uma educação integral, porque daí a escola realmente não vai para a rua com um aluno que ela é responsável. Ela não é maluca. Por isso a escola de Palmas ou outros escolões que falam, não, vai ficar aqui dentro porque eu não vou arriscar sair com o meu aluno. Você só arrisca se tiver um programa, uma rede de proteção e desenvolvimento social que te dê segurança. E que não tenha mais essa ideia de que quem é o culpado é o professor e a direção. E aí a gente foi pesquisar um pouco mais isso, e quando eu fui para a universidade, então eu quis investigar o que precisava mudar nos parâmetros de projeto da escola e da cidade para que realmente se construísse esse território educativo, porque a legislação urbana também, o plano diretor, por mais participativo que seja, ele desenha uma cidade fragmentada. Como é que é decidido um terreno de uma escola? Ou se compra, ou é o pior terreno de um loteamento que o empresário não vai ganhar dinheiro nele, ou seja, uma pirambeira, um lixão. É assim que são as nossas escolas. O plano diretor e o plano municipal de educação precisam ser escritos juntos. E um não considera o outro. Até hoje, até nos governos democráticos participativos, são dois mundos. E aí, a partir disso que eu queria colocar para vocês um pouco hoje, contribuir para essa discussão, inclusive para o trabalho de vocês, espero, lá no chão da escola. Eu queria só retomar algumas falas que o pessoal foi falando, eu sei que isso vai ser depois mais no debate, mas primeiro a palavra que eu tinha escrito é encontro, né, que o professor Lúcio, foi o Lúcio? Não, foi o Flávio, né,
que diz para a gente meditar, e eu pensei em encontro, que eu acho que é encontro de campos energia, de campos de saber, né, um encontro de diferentes, né, eu me sinto assim aqui, que é um mundo que eu estou fora da minha cidade, estou com um grupo que eu não conheço muito bem, conheci a Rosa outro dia num programa lá na TV Minas, foi muito bacana, né, Rosa? E algumas outras pessoas, mas de certa forma a gente está se encontrando cada vez mais, e essa coisa de cuidar, de questionar as certezas que temos, essas verdades, e acho que nessa questão do espaço, é uma das, tanto como o tempo, como a Ana falou, a aula de 50 minutos, é muito profunda essa ideia de naturalização da forma e organização escolar. É como se a gente for mexer nisso, a escola vai desaparecer. A sensação que se tem é que se não for aula de 50 minutos, se eu não receber por hora aula, então tem toda uma estrutura em cima, e o espaço também. Quer dizer, se a sala de aula for de outro jeito, eu vou perder alguma coisa. A gente não consegue pensar no que a gente vai ganhar, mas só no que a gente vai perder. E aí são certezas mesmo culturalmente muito profundas, né? Essa naturalização é muito forte, tem vários autores que trabalham com ela. Os autores que eu tô chamando do espaço escolar ao território educativo, que a minha hipótese, meio óbvia, não é muito assim tão genial, é que o espaço escolar impede a educação integral. Impede. Não dá para fazer educação integral no arranjo atual construtivo de uma escola. Não dá para juntar, não dá para não fazer nada. Tem lugar para não fazer nada? Não tem. Tem lugar para conversar? Não tem. Tem lugar para encontrar os diferentes? Não tem. Tem lugar para fazer música? Não tem. Não tem lugar para fazer nada do que seja todos aqueles negócios que o pessoal, as listas aí de coisas que estavam lá, não cabe. O que cabe na escola? Disciplina, comportamento, sucesso, avaliação, obediência, controle, punição, né? Estabilidade, ou seja, o espaço escolar foi todo montado para ninguém se mexer. Quando você se mexe, você está desatento. Ou seja, não é possível aprender andando. Então vocês falam para a pessoa, para de se mexer. Tanto que se alguém ficar se mexendo muito aqui, todo mundo vai ficar olhando, vai achar esquisito, porque tem que ficar paradinho observando, senão é falta de respeito. O corpo tem que estar parado, senão não aprende. Quem disse isso? Alguém podia me dizer? A pessoa que escreveu. Aonde está escrito isso? Foi Vygotsky, Piaget, né? Porque, pelo amor de Deus, ninguém falou isso e a gente faz isso. Foi uma ordem que... Né? Então, assim, a gente sabe que a gente aprende se mexendo. É importante se mexer para aprender, mas não, você tem que ficar parado para aprender, atenção, né? E aí, por isso, toda a configuração de espaço e de segregação das diferenças, tanto que quem é muito gordo não cabe na carteira, né? Quem é muito baixinho não enxerga a lousa, porque é feita para as pessoas que não existem, normais, né? Aquela pessoa perfeita, que não fala... Né? E se você é um pouquinho diferente, como todos nós somos, ainda bem, você já se sente meio estranho naquele lugar. Como é que seria um lugar de estranhos, de gente estranha? Como é que é um lugar de encontrar? Como é que é um lugar de desobedecer? Tem lugar para desobedecer? A gente precisa ter um lugar que possa desobedecer. Se é isso que a gente está dizendo, que é a essência da educação, não só integral, mas autônoma, libertária, eu não tenho esse lugar. Onde que brinca, gente? As escolas hoje não tem mais brinquedo. Agora ficou para educação infantil de escola privada, porque a escola pública já tem duas coisinhas, e olha lá, cimentado. Se falar de Fundi 2, já não tem. Ensino médio, brinquedo. Será que uma tirolesa, um chuveirão, não dava uma acalmada nesse moleque? Ele já vem, né, mais... E na gente? Por que a gente não pode balançar? Aí você vai falar para um diretor ou para um coletivo, vamos pôr uma rede, um sofá, esse vagabundo não vai trabalhar. Porque trabalho também, é o tal do trabalho aquele, né, trabalho, sei lá, que é um instrumento de tortura, né, a origem da palavra trabalho é tripódium, instrumento de tortura. Continuamos na tortura, a gente não quer mais isso. Então, que lugar é esse de outras coisas? Eu não fiz tantas lâminas. Então, assim, a gente tem escola, mais ou menos isso no Brasil inteiro. A gente tem cidade, que isso é forte. Apesar que hoje eu estou muito mais interessada em estudar o que o Brasil é de verdade, que é o campo. Vocês já fizeram uma conta que 5 mil municípios têm menos de 50 mil habitantes no Brasil? Ou seja, só 500 e pouco
E a gente vive, a novela, é tudo nisso aqui. Que é importante a gente entender, porque aqui estão a fome, a violência, mas a gente não constrói políticas, assim, a escola do campo, o quilombola, o indígena, gente, este é o Brasil. E a gente fica, eu pelo menos, passei a vida inteira estudando isso, que é importante, está precisando. Só que tem toda uma rede de discussão que a gente deixa para um grupinho, para o CECADI. CECADI, meio ambiente, questão de África, questão de sexualidade, tudo que interessa está no CECADI. E a SEB está fazendo educação fundamental. Graças a Deus, ou sei lá, a Pilar e a Jaqueline, que a educação integral foi para a SEB. Porque ela não estava também, ela era as outras coisas, aquelas coisas que estão no CECADI. Inclusive acessibilidade, questão, né, de educação especial, CECADI. Não é do normal. Fica num negócio lá do lado para discutir. É outra coisa. E aí você faz algumas adaptações para essa gentinha minoria. E o Brasil realmente é feito de tudo isso, né? Então, que lugar que é esse? A gente tem essa... Então, só estava justificando que eu quero a próxima minha... Estou entrando no campo como você, mas eu acho que eu não volto. Você voltou da floresta, né, para a cidade. E é incrível, o Santarém que você estava, né, lugares assim, você fala, gente, que Brasil que a gente tem. E por aqui mesmo, né, só você sair um pouquinho, você já chega num campo que tem uma facilidade maior de estar ligada às coisas da cultura, né, da comida, do tempo de cada um, como o professor citou, né. E aí, ensina o que esses lugares pra gente, né? Se o espaço é educativo, é educador, então, eu entro num lugar que eu tenho um monte de cadeira olhando pra frente. O que eu faço aqui? Fico parado. Como é que eu entro numa escola que eu tenho um guichê que é uma gradinha e fala bem-vindo à comunidade? Aonde eu sento? Não tem cadeira. E, às vezes tá chovendo, porque não pode nem entrar, porque ninguém quer comunidade lá dentro. Não tem espaço para a comunidade entrar na escola. São territórios educativos que acolhem a educação integral? Como é que eu vou sair com a molecada ali para fazer o quê? Então, parceria onde que eu vou fazer a parceria? E dentro da escola. Aí eu achei nas minhas pesquisas, porque eu estudo muito assim, e comecei pelo Vinhal Frago, como acho que todo mundo, que foi o primeiro livro que apareceu no Brasil sobre currículo. Vocês conhecem esse livro do Vinhal? Eu acho que eu tenho aqui, senão depois eu dou. É aquele, como é que chama mesmo? Vinhal Frago e Escolano. Currículo, arquitetura como currículo, alguma coisa assim. É muito interessante. São dois espanhóis e eles analisam, o professor Veiga Neto do Rio Grande, desculpa, que trouxe para o Brasil junto com um outro pesquisador, que eu acabei de esquecer o nome. E esse livro foi traduzido já há uns 15 anos e ele era o único assim, que a gente podia relacionar arquitetura, fora Mayumi, Souza Lima, algumas pessoas assim, que você pegava, que acho que a Mayumi nem é conhecida aqui, mas em São Paulo, já morreu. Não tinha muita bibliografia, Vigiar e Punir do Foucault, beleza, mas e aí? Que mais, né? Aí você tinha mestrados e doutorados, mas eu Vinhal, Frago e Escolano era uma das poucas referências que a gente tinha, hoje a gente tem muito mais coisa. E aí pesquisando, estudando muito sobre quem está falando de espaço, por causa da educação infantil, eu caí no Francesco Tonucci. Vocês conhecem, ele é um super cartunista, o Frato, né? Muito importante, né? Tem muitos livros dele publicados pela Arte Médica, ainda bem, né? Eu acho que um dos melhores para mim é Agora Chega, né? Agora Basta. Não é isso? Que é sobre participação da infância nas decisões da escola. É muito importante esse livro. É uma capa azul da Artes Médicas. E eu conheci o Tonucci pessoalmente na Itália. Ele tem um centro de pesquisa de infância e educação. E ele que começou com a ideia, não tem a ver com a cidade educadora de Barcelona, ele tem a cidade de Los Niños em espanhol. Bambini, né? Dei Bambini. E ele começou a fazer um projeto de cidade possível e ele fez em Fano, no Adriático. A cidade inteira foi projetada para criança, mas não é do Mickey Mouse, não é uma miniatura. É só que ela pode ir com 4 anos da casa dela até a escola sem ser atropelada. Você tem todo um sistema de segurança, é claro que é uma cidade medieval, italiana, minúscula,
Mas já não era tão possível uma criança de 4 anos ir sozinha a pé para a escola. Então, o Tonucci trabalha nisso já há mais de 20 anos, é muito bacana, e ele trabalha muito com gestão e currículo junto com a política pública. Então, eu recomendo, e não é só para a educação infantil, que a educação infantil se apropriou, mas o pessoal do Funde precisa se apropriar dele também. E eu achei um artigo dele, uma historinha, uma página dele que eu queria ler para vocês, eu pedi autorização para ele para traduzir, ele deu, que ele falou, eu não sei se está bom, né, mas tudo bem, não entendo português. Mas eu falei, não, eu não vou publicar ainda, né, mas eu posso ler. E eu acho que tem muito a ver com o que a gente está discutindo aqui sobre essa questão da naturalização de uma forma que a gente não sabe de onde veio e por que ela não muda, né. Então chama A História de um Armário. Ele, junto com o Fabrício Caivano, que é um periodista espanhol, eles escreviam toda semana, na década de 80, num jornal em Madrid. Então essa era a História de um Armário. Um belo dia, os sábios descobriram as crianças. Uns seres imprevisíveis que estavam acampando à margem da história. Após considerarem em detalhes a questão, os sábios decidiram dar um castigo para as crianças. Inventaram um armário chamado escola. Projetaram carteira, lousa e também um amestrador de resmungos com sua grande vara de marmelo. Silêncio, silêncio, silêncio. Felizmente, os séculos se passaram e a invenção veio a ser criticada por outros sábios muito modernos. É uma coisa chata, autoritária, separada da vida, disseram. E passaram do preto para o branco, seguindo a velha e boa lógica binária. Mudaram tudo, toda a decoração do armário, jogaram na fogueira as velhas carteiras, marcadas com coraçõezinhos esculpidos na madeira ilegal, pintura nova, caneta esferográfica, mesas e cadeiras de plástico reluzente. E abaixo os púlpitos tirânicos. Que horror! Premiaram o responsável pelo novo invento, um professor muito amigo, funcionário exemplar que passeava para cima e para baixo com um sorriso muito afável. Os alunos, entretanto, continuavam bocejando ostensivamente, até mesmo na frente do inspetor. Bom, então resolveram mudar os conteúdos. Em um congresso muito importante de curricólogos, foram editados belíssimos livros, com fotos de Lenin e também de Lennon. Mas não adiantava. O sistema rangia. A música de fundo não conseguia disfarçar. Seria por acaso a entropia? Decidiram os sábios, mais uma vez, mudar os métodos. Então produziram uma série de metodologias novas, ativas, criativas, divertidas, persuasivas. A escola virou uma festa super animada. Mas as crianças, os estudantes, que gente chata, continuavam a bocejar. Desta vez, o uivo das crianças se transformou em gemido e até mesmo em dentadas. Passaram a se agredir mutuamente, inclusive o professor. Então, o que fazer com o armário? O que será que faltava mudar? Pintaram, fizeram cores novas, mudaram os conteúdos, mudaram os métodos e não estava agradando. O que será que precisava ser mexido? O que é essencial? Alguém por acaso sabe que katsu é essencial no meio desse imbróglio? E é isso um pouco que eu acho que a gente está se perguntando. E é um pouco a sugestão. Se não mexer no essencial, não adianta ficar mudando a forma. Vai ter a escola do período contrário, as crianças vão ficar super felizes fazendo oficina, criativas, persuasivas, mas na hora H da matemática e do português, travei. O que uma coisa tem a ver com outra? Dá para ligar uma coisa com a outra? Em que lugar eu ligo? Porque eu estou insistindo na ideia de território. Que tal substituirmos os armários? Esse é o desenho do Tonucci, para quem não conhece. Que caminhos nos levam a outras concepções? Porque aí, então, eu já estou no 10 minutos, professora, ainda tem um pouquinho? Me avisa, mas eu já estou da metade para o fim. Que caminhos? Quero propor 3 caminhos, né? Não é propor, eu acho que tem o jeito de pensar,
as nossas concepções de educação, né, como meus 2 colegas falaram antes, tem que ser mudadas, desde o Flávio já está dizendo, ó, que verdades são essas. Então, essa naturalidade, eu vou falar as 3, né, primeiro, o jeito de pensar, o jeito de usar, como que são as nossas práticas, como é que eu uso o espaço da escola, claro que o espaço e tempo é impossível separar, né, e como é que eu produzo escola, essa é a questão. Como é que eu produzo, como é que eu faço projeto e construção, inauguração, como é que é isso? No pensar, então, eu acho que a gente precisa ler Rui Canário, François Dubé, Vinhal Frago, pessoas que... Uri Varela tem um livro que chama Maquinaria Escolar, de um pessoal da Argentina, que chama... Quer ver, eu aqui. Que são umas... o Tadeu Silva, que foi o professor que trouxe o Vinhal Frago para o Brasil, o texto, né? E cadê o nome da mulher? Esse livro, Las Formas de lo Escolar, é muito interessante, porque eu fui ver que não era arquitetura bem que eu tinha que estudar, era essa questão da rotina, né? O Vinhal Frago, o livro, eu acho que eu tinha... Currículo, Espaço e Subjetividade, Arquitetura como Programa. Importantíssimo esse livro, da DPA, editora, é de 2001. Então, repetindo para quem quiser saber, Currículo, Espaço e Subjetividade, Vinhal Frago Escolano. E essas argentinas, elas chamam, o livro é... Uma é a Júlia Varela Alvarezuria, que é a Maquinaria Escolar, que é um clássico na Espanha, no Brasil algumas pessoas usam. E a outra é a Baqueiro e a Frigério, que tem esse livro Las Formas de lo Escolar, que então elas vão desmontar essa ideia de por que naturalizou essa concepção. Tem uma fala aqui que eu gostaria de ler. A escola, do Rui Canário, a escola cria um lugar e um tempo específico para aprender, distintos do tempo e espaço social. E ele chama isso de deslocalização. Ou seja, a escola se consolida como instituição a partir de uma característica de extraterritorialidade, como um santuário. Ela serve para salvar a gente do mundo mal lá fora. A gente continua trabalhando assim. Pensa se não é assim que vocês vão todo dia. Eu vou melhorar a vida dessas pessoas que têm uma vida tão ruinzinha lá fora, nas suas famílias desestruturadas. Gente, quem que não tem a família desestruturada, levante a mão. E eu pergunto, se a pessoa levantar, eu vou perguntar, tem certeza? Não tem essa de família estruturada. A gente xinga a pessoa de família desestruturada. E a gente fala, coitado, olha pra você, a tua família. A gente fica xingando as pessoas de que elas são fragilzinhas. Ninguém é Gente, o Miguel Arroyo é um grande professor para mim nesse ponto. Outros sujeitos, outras pedagogias. Leiam agora o último livro dele. E outros territórios para esses outros sujeitos. Até hoje a gente está com saudade de uma classe média que a gente nem sabe quem foi, porque muitos de nós nem fomos dessa classe média, que é aquela escola que ele escreve no Imagens Quebradas, o Arroyo. Saudade do que nunca fomos. De uma escola que o aluno respeitava o professor. O cara ajoelhava no milho? Como que eu não vou respeitar? Quer dizer, você tira o castigo, você perde o respeito? Que respeito é esse? Então, estou terminando. Então, como é que a gente desmonta, então, um jeito novo de pensar que não seja essa tecnologia de classe, essa maquinaria escolar que está rangendo? A gente tem que tirar algumas peças para ela dar uma relaxada. Que peças são essas? O Amorim Lima tirou as paredes lá em São Paulo. Tirou as paredes de um andar inteiro e fez uma sala que mistura todas as turmas. Quem não conhece Escola Municipal Desembargador Amorim Lima, é muito importante. O Campos Salles também. E daí o povo de Nova Iguaçu foi para lá, eles não acreditavam, achavam que a gente era louco. Eu falava, nossa, não é que funciona? Tiraram também. Aí, pronto. Então, essa ideia de deslocalização, e tem que reterritorializar essa escola, ela precisa se comunicar com o mundo lá fora. Isso também em termos de espaço, esse muro, não é tirar o muro, mas talvez uma coisa que eu enxergue, uma grade, um espaço para a comunidade lá dentro. Então, outros conceitos, outros modos de pensar. E esse horror ao vazio, voltando para a questão da instabilidade, da surpresa, do que a gente instável, da simultaneidade. Porque a gente aprendeu assim, não foi na escola? Ou isto ou aquilo, escolha. Ou você fica
parado ou você não aprende. Não, eu tô mexendo e tô aprendendo, entendeu? Eu consigo fazer as duas coisas juntas. A gente ainda está numa coisa, ou vai ser assim, ou vai ser assim. Não, o problema que a gente está pirando é que é junto. Se é junto, é multiterritório educativo. É, ao mesmo tempo, vários layers. É lugar de silêncio, é lugar de bagunça, é lugar de um monte de coisa junto. A gente ainda não consegue pensar essas coisas junto. Então, acho que tem que descobrir aí, para quem quiser, temos esses autores que estão pensando geografia, Milton Santos, Rogério Rasberti, que é um geógrafo da UF, que trabalha o conceito de multiterritório. O Rui Canário vai trabalhar o conceito de território educativo nessa perspectiva, o Nova também. Né? Eu tenho, o meu mestrado fala disso também, para quem quiser eu posso disponibilizar, que é a conversa da escola com a cidade, o nome do meu mestrado. Bom, e o modo de usar? Gestão e currículo, fundamental, não vou falar agora disso, quer dizer, tem que ter uma gestão participativa, tem que ter um currículo de educação integral e não a escola do período contrário, ou seja, e eu trago um exemplo hoje de Jaboatão, acabei de chegar de Pernambuco, Jaboatão dos Guararapes, escola pública de 800 alunos em período integral, desde a educação infantil. Eu falei, gente, espaço mais precário do mundo, aquela farra. Eu fiz a pergunta ridícula, que horas tem aula? Eles falaram, você do MEC perguntando que horas... Isso é aula, mulher! E eu, desculpa, não sabia. Era aula, uma zona, todo mundo... Deu, mas as crianças estão misturadas? Ué, não foi isso que vocês estão falando? Estamos fazendo. Já estão fazendo? Gente, eles estão fazendo agora. Quanto ganha um professor em Jaboatão? 8 paus. Quanto ganha a diretora? 11. Tem que estudar. Tem vaga. Já é a 5ª escola, eles estão abrindo bem devagar. Vai estudar isso lá sem PEC, viu, Ana? Eu estou fazendo a minha leitura porque nós estamos fazendo uma reforma participativa. A Odebrecht me contratou para... Eu falei, eu não vou fazer projeto de arquitetura de jeito nenhum. Vamos embelezar. Não, vamos embelezar, vamos deixar mais feia a escola, junto com as pessoas. Não gosto de embelezar a escola. Então vai ficar mais bonita, vai fingir que está tudo bem. Não, eles não querem embelezar, eles querem outras coisas, estão precisando de outras coisas. Agora, se você não perguntar, quem que vai saber? Então, outro jeito, então, gestão e o currículo, ou como eu uso, tem que deslocar, então, a centralidade da sala de aula, ir para fora, voltar, porque não adianta também só ir e volta e senta na carteira. Bagunça dentro também, não dá para ficar assim, vamos dar uma volta, estudo do meio, e aí vai para a lousa, vai escrever no caderno. Não, aquele meio também precisa ser mexido interno, né? E migrar para a ideia de coletivo educador dentro da escola. Como é que eu misturo as séries, como é que eu misturo as matérias e como é que essa gente misturada pensa em espaço. Por fim, como é que aí é Milton Santos na cabeça, Milton Santos diz assim, temos que criar mecanismos de reversão das tendências herdadas. Porque as tendências herdadas, elas colam na gente e a gente vai reproduzindo. Ele tem que criar mecanismo que reverta essa tendência herdada. Então, não dá mais para aceitar como que um projeto de arquitetura de uma escola é feito. Vocês têm que entrar nessa discussão, mesmo que não seja uma escola pública, a instituição tem que discutir com quem está na escola e com os estudantes e com os pais. O que vocês querem? Não adianta só fazer uma escola bonita, com ar-condicionado, mas continua a concepção de escola presídio, pode observar. Tá linda, mas o corredor, é a sala de aula. Então tem aí Milton Santos, a Mayumi e projetos, então, para terminar, tem muitos exemplos que já estão acontecendo, como é que eu faço junto escola e cidade, e como é que o espaço escolar vira território educativo, né? O Vinhal Frago fala uma coisa muito bacana, ele fala assim, no final desse livro que eu falei, do currículo, que a gente precisa fazer da educação um processo de reconfiguração dos espaços. É a própria educação que vai propor a reconfiguração dos espaços, não pode ser um especialista. A gente, arquiteto, tem que ser empregado de vocês, claro, parceiro, companheiro, mas vocês têm que dizer pra gente o que vocês querem, não é a gente vai falar, vai ser assim, tem que ser assim. Então, São Paulo, com o Haddad, o que ele está fazendo? Propondo o território céu. Ele vai continuar fazendo o prédião, mas diferente do que foi feito no governo da Marta. O prédião, primeiro, o que vai ter dentro? Está perguntando para as pessoas. Esse prédião tem a ver com um lugar que já é velho, abandonado, que são os clubes da cidade. Então, requalificar lugares que já existem, isso é muito importante.
E os caminhos que levam para as casas e para os parceiros têm que ser reconfigurados. Como é que eu faço? Como é que eu vou para o parceiro se eu vou morrer atropelado? Então você tem que ter um projeto de urbanização e de arquitetura junto. Ou seja, o secretário de Planejamento Urbano, de Obras, tem que fazer parte do comitê de educação, com a cultura, com a saúde, porque senão eles vão continuar fazendo obra para carro. E não é mais para carro, é para bicicleta e para pessoa. E um outro projeto interessante é um que a gente está fazendo, só para dar de exemplo, eu acho que não tinha, eu deixei só uma pergunta aqui para você. Ah, bom, isso que é do Tonucci também, que é uma criança falando para o prefeito. A gente não quer coisa bonita, a gente quer a cidade inteira. Não vem com um parquinho para cima de nós, senhor prefeito. Isso está no livro dele, do Agora Basta, do Tonucci. E aí eu deixo para vocês uma pergunta. Antes disso, só para terminar, eu vou falar desse exemplo. A gente está fazendo no sul da Bahia 3 escolas públicas num parque em Uruçuca, né? Com a prefeitura de Uruçuca, com o governo do estado, e vai ser muito bacana porque assim, é uma parceria estado-município, que é uma coisa muito rara, você ter uma escola estadual e uma municipal no mesmo lugar, e a infantil junto, então é um campus de educação integral, que aqui campus é uma palavra meio ruim, mas é um campo, digamos, é um parque que vai ter tudo, a gente traz a Anísio Teixeira de volta, mas põe numa área mais... Então, a ideia de escola-classe, escola-parque, alguns equipamentos maiores e estamos pensando a cidade inteira como uma rede de equipamentos articulados menores. Então, a ideia de Palmas, a gente não está acreditando que é um caminho bom nesse sentido, claro, para algumas cidades, de uma escola que tenha tudo lá dentro, mas de uma escola que descubra o que tem lá fora. Então, não tem piscina? Faz em outro terreno, não faz no terreno da escola. Faz andar, faz ir. Então, em Uruçuca, a gente está fazendo essa experiência, está muito legal. Durante um ano, a gente discutiu com a comunidade, com as crianças e professores, eles desenharam um pouco o que eles querem, e agora a gente está na etapa de fazer o projeto e acho que começa a obra o ano que vem. Acho que é isso, gente. Espero ter contribuído para o debate. E essa pergunta é para vocês responderem.